Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a superordem Lepidosauria, um pouquinho sobre filogenia e evolução da forma. A gente conhece mais os lepidossáurios dos lagartos e das serpentes, mas existem outros representantes. Aqui a gente consegue se localizar filogeneticamente, então é um grupo de diapsídeos derivados, irmão de Archosaura, tá? De amniota, né? Também irmão de Archosaura. Essa outra árvore a gente já expande, já abre esse grupo. Então, a Lepidosauria é formada, uma superordem formada pela ordem Sphenodon, ou Sphenodonta, e a ordem Squamata, que inclui lagartos e serpentes. Percebam que Lacertilia está entre aspas, porque é um grupo parafilético, a gente vai falar mais para frente. Não me lembro se no livro de vocês isso está explicado, evidenciado, mas a gente vai explicar aqui, tá? São duas linhagens, então, duas ordens. Sphenodonta, ou Sphenodon, que a gente falou aqui agora, sinônimo Rhinchocephalia, que inclui duas espécies, que a gente vai comentar já já. Outro grupo, outra ordem, outra linhagem, Squamata, que inclui a subordem Lacertilia, subordem, então nem deveria usar uma característica taxonômica para um grupo que é parafilético, com em torno de 50 mil espécies de lagartos, e a subordem Ophidia ou serpentes com 3 mil espécies de cobras. Características que os Lepidosauria, os lagartos com escama, compartilham. Fenda cloacal transversal, tá? Diferente, por exemplo, dos anfíbios, que tinham uma fenda ou longitudinal ou arredondada, assim como era a dos testudines. Uma fêmea e um macho geralmente com a fenda maior. Daqui a pouco vocês vão entender a importância dessa fenda maior nos machos. Também compartilham, né, os Lepidosauria, compartilham uma concavidade no osso quadrado, que é esse que a gente vê aqui, aqui e aqui, essa concavidade, tá? Que aloja o tímpano, beleza? Vamos falar um pouquinho, vamos entender quem são os Sphenodon, que é bem interessante para a gente entender um pouquinho até sobre os diapsídeos, né, sobre a condição diápsida. São duas espécies que vivem nos arquipélagos lá na Nova Zelândia, chamadas de tuatara, da língua maori, que é a língua regional lá, significa espinhos nas costas, que a gente vê aqui. Uma é Sphenodon punctatus e a Gunteri, que o pessoal está estudando para ver se é realmente uma espécie só. Então tem muitos organismos que têm semelhança morfológica muito grande, mas pode ter uma diferenciação molecular significativa. Então o pessoal tem analisado, né, os cientistas têm analisado para saber se realmente é uma espécie só. O que é legal dos Sphenodons? É muito legal para a gente entender a evolução do grupo, inclusive dos Squamata que a gente vai ver. Aqui a gente tem um esquema de um crânio, né, de um Sphenodon, que representa um crânio diápsida com a condição diápsida típica, certo? Lógico que a gente aqui não está representando todos os ossos, os principais. Então aqui nós vamos ter, ó, a abertura nasal das narinas, a abertura das órbitas, da órbita, a temporal superior e a inferior. Para a gente ter essa coisa bem delimitada, a gente tem que saber que isso é delimitado por ossos. Os ossos importantes são aqui, o pós-orbital, o esquamosal, quadrado jugal e esse osso aqui chamado de jugal. O quadrado jugal com o jugal forma a barra temporal inferior. Essa parte do esquamosal com o pós-orbital forma a barra temporal inferior. A barra temporal inferior limita tanto a abertura temporal superior quanto a inferior. E a inferior lá embaixo limita essa abertura temporal inferior aqui. Nos lagartos, essa parte aqui desaparece. Não é os ossos que desaparecem, eles diminuem, a ligação entre eles desaparece. E aqui nós vamos ter o desaparecimento dessa barra aqui. E aí, de um formato assim, da barra da abertura temporal inferior, ela vai desaparecer essa barra, ela vai assumir esse formato nos lagartos. Então já assumiu aqui. Se a gente pegar nas serpentes, aí vamos para a abertura lá de cima. Perde a abertura, essa aqui, ó, a barra temporal inferior, a superior agora. Perdeu, então tinha uma aqui embaixo, já está aberta. Tá com as minhas mãos aqui eu não vou conseguir, aberta assim. Perdeu essa, então vai ter uma ligação maior, aliás, perdeu essa também. Na verdade, agora a gente tem um espaço bastante grande, derivado
dessas duas aberturas. Então, se você pegar um crânio de uma serpente, você não vai reconhecer duas aberturas, mas elas estiveram lá nos seus ancestrais. Aqui a gente tem uma imagem de um crânio de um esfênodon, a abertura temporal superior, a inferior, e aqui os ossos que formam a barra temporal inferior e a superior. Então, os lagartos, essa aqui desaparece, fica só isso aqui. Nas serpentes, que é um grupo derivado dos lagartos, a gente vai falar sobre isso depois, aquela história do parafilético lá e tal, de um grupo de lagartos, obviamente, né? Também desaparece essa aqui, então fica um espação gigante aqui nesses caras. E todos os outros ossos também vão ser remodelados, tá? Aqui a gente tem, para encerrar o assunto esfênodon, ou quase, aqui a gente vê um vídeo deles lá na Nova Zelândia, só para vocês verem como esses caras são, tá? Além de fotos. E aqui a gente vê o movimento mandibular desses caras. Então aqui, ó, o osso dentário ligado aqui ao quadrado jugal, o jugal formando a barra temporal inferior, aqui a superior, aqui a abertura temporal superior e aqui a inferior. Então, ó, tem o movimento, ali, beleza, mandibular, tá? Para frente, para trás, para baixo, para cima, uma movimentaçãozinha ali. Então, tá uma mexida ali também. Quando a gente falar lá do sinapto, a gente vai ver que isso tornou mais complexo, né? O movimento das aberturas temporais também serve para os esquamatos, tá? Vamos lá. Passando aqui adiante, ó, eles comem invertebrados. A gente vê que quem rodou aqui foi um grilo, ó. Mas também eles podem comer vertebrados. Esses caras aqui são meio traíras. Muitos desses indivíduos, eles vivem junto com aves marinhas, que vão lá, chegam no mar, cavam ninhos na costa das ilhas, eles vivem lá em harmonia. Quando falta alimento, esses caras vão lá e comem os filhotes. Certo? Meio errado da parte deles, né? Mas beleza. Vamos agora falar de esquamata, que inclui os lagartos e a serpente. E quando a gente falar de filogenia, é nesses casos, na serpente, que a gente vai focar nas dúvidas sobre a origem deles. O que os esquamatas dividem é a streptostilia, que era ausente nos esfênodos. Streptostilia a gente falou numa aula para trás, umas aulas atrás aí. É a capacidade de movimentação dos ossos do crânio entre si. Então há um movimento, um deslocamento desses ossos, também chamado, crânio streptostílico, também chamado de crânio cinético. Tá? Tem o dragão de Komodo aí para a gente ver. Aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco, o Varanus komodoensis aí. Bom, pegando a figura aqui do lado, você percebe da de cima para de baixo, aqui a gente tem que esses caras apresentam aqui, ó, uma articulação entre os ossos da maxila superior, que formam um focinho aqui, e os ossos do crânio, além de ter mobilidade entre esses outros ossos aqui do crânio propriamente dito, da caixa craniana lá. Então eles conseguem abrir mais, se eles não tivessem essa articulação, eles abririam a boca até aqui. Como eles têm essa articulação, eles abrem um pouco mais, conseguem capturar presas grandes. Aqui a gente tem o desenvolvimento da streptostilia. Streptostilia é ausente nos esfênodon, ele tem muitos ossos no crânio. Quando a gente pega aqui os lagartos, mesmo esse extinto bem basal, até os mais recentes, como crotáfitos, passando pela paleogama aqui, a gente vai ter a perda de alguns ossos da abertura da barra temporal inferior, e ela vai diminuindo, a abertura temporal vai aumentando, e aí tem uma liberdade maior para movimento da maxila. E aqui ó, você pega desse cara aqui, ó, tem muita coisa ligada entre os ossos. Aqui a ligação é menor, ó. Então tem um espaço para movimentação. Quando a gente passa para serpentes, elas perderam a barra superior também. E aqui a gente vai ter ó, o osso quadrado, que é esse aqui. A gente pega o osso quadrado, ele é fixo aqui e móvel aqui. Nesse caso, ele é móvel nos dois, certo? Então, se você pega, dá uma olhada aí nesse crânio da serpente, você vai ter aqui ó, o crânio dela, o osso quadrado. Vou virar aqui, o crânio dela, aqui mesmo, o osso quadrado. Aqui, o osso da maxila inferior. Então, a gente tem essa ligação. Se houver uma ligação rígida, se houvesse, a gente teria esse tipo de movimento aqui, né? Um movimentinho aqui, beleza. Aliás, um movimento aqui. Nesse caso, como o quadrado é articulado lá em cima também no esquamosal, porque foi perdida a barra superior, vai acontecer isso aqui, ó. Então tinha esse movimento.
o quadrado pode também se deslocar, e aqui a gente tem uma abertura muito maior. Por isso que as serpentes conseguem comer presas maiores do que o diâmetro da própria cabeça quando ela está em repouso. Tá? Bom, outra coisa das serpentes, só das serpentes, é que elas são surdas. Elas percebem vibração, mas não do som. Elas conseguem perceber vibrações, por exemplo, no solo ou deslocamento de massa de ar muito grande. É muito comum você observar uma serpente com a parte do dentário, a parte de baixo, né, a região angular, no solo. O solo vai vibrar, né, vibrou o solo aqui. A onda vai seguir, vai ser amplificada no osso do dentário e vai chegar aqui nessa região, vai haver ligação do dentário com o quadrado. E o quadrado vai dar uma vibrada e vai estimular esse ossículo aqui da orelha interna, que é chamado, da orelha média, aliás, chamado de columela. A columela vai vibrar, vai passar o sinal aqui para outros ossos menores e depois para os sensores, para os nervos auditivos. Então ela é surda porque ela não tem tímpano nem nada, mas ela sente vibração no solo. Um outro grupo aí dentro, além de lagartos e serpentes, são as anfisbênias, que na verdade são lagartos. São um grupo de lagartos que perdeu os membros locomotores e ainda ganhou a ossificação do crânio. Diferente dos outros grupos que a gente estava falando agora, que perderam osso, esses caras ganharam. Muito por causa do hábito fossorial, de cavar túneis. Ele dá a cabeçada e vai cavando. Tá? Aqui eu vou fazer uma distinção só por curiosidade. Você tem cobra cega anfíbio, que é do grupo dos Gymnophiona. Você tem cobra cega lagarto, e depois a gente vai ver que tem cobra cega cobra mesmo. Esse aqui é anfisbênia, é um lagarto. Diferença básica, a gente pode usar dessa anfisbênia para as cobras cegas cobras mesmo. Basicamente a diferença é que esses caras não têm escamas e esses têm. Então esses têm a Gymnophiona, esses têm e esses têm escamas, né? Esses têm aqui anéis dérmicos e esses têm escamas, certo? Como os esquamata têm. Eles têm o crânio robusto, têm olhos pequenos, tudo relacionado ao hábito fossorial, ausência de membros. Mas tem essa diferença, além daquela coisa da forma da cloaca, que nas anfisbênias é transversal. Eu não achei foto para mostrar, mas acredita em mim. Outra coisa que os esquamatos apresentam, além da streptostilia, é um órgão copulatório diferente, chamado de hemipênis, que é um pênis com um ducto ejaculatório dividido em dois, assim como duas estruturas copulatórias. Então aqui a gente vê o hemipênis dividido em dois da naja. Essa bonitinha que a gente vê aqui, e a gente vê de uma espécie aleatória aqui de cobra, inserindo aqui o macho, inserindo na cloaca da fêmea. Tá? As duas partes são funcionais. Os alunos sempre gostam de perguntar, mas o macho pode fecundar duas fêmeas? Dependendo da espécie, pode sim. Tem muitas espécies de lagartos e cobra de serpente de deserto, que na época de reprodução eles se juntam em centenas de indivíduos. E aí, o cara que conseguir pegar duas ali, ele pega. Percebam que tem espinhos, né? Não é todos que têm espinho, mas muitos têm espinhos. E aí aquele encaixa perfeitamente no ducto ali da fêmea e eles ficam encaixadinhos. A hora que acaba, ali liberou os espermatozoides, aquilo ele vai murchar, ele vai sair fora. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um hemipênis que pode ser sulcado, não é sempre, aqui é porque essa imagem estava muito fácil de observar. Vocês percebam aqui que é parecido com os corpos cavernosos, né, dos mamíferos. É diferente, lógico, mas é parecido o funcionamento. Então ele fica entumecido e cresce, fica ereto ou não. E ele é retido para dentro do corpo, quando não está ereto. Aqui a gente vê o ducto espermático dividido em duas partes aqui. Então essa parte funcional aqui ele vai liberar espermatozoide por aqui, lá no corpo da fêmea. Aqui a gente vê um que não é sulcado, é canaliculado, o hemipênis da cascavel, a Crotalus duriçus, que a gente vê aqui. Aqui ele está evertido, então está entumecido, aqui ele está invertido, e aqui a gente vê o músculo eretor. Tá? Que eu esqueci de comentar, é aqui que muitos têm espinhos para se fixar. Geralmente esses caras são ovíparos, como a gente vê esse lagartinho aqui da família dos agamídeos, botando aí seus ovos, ali a cloaca dele, né, bem exposta. Se a gente lembrar da cascavel, a cascavel é vivípara. Tá? Então é interessante, a maioria das serpentes peçonhentas são vivíparas.
pelo menos as brasileiras. Certo? Colocou o ovinho dele ali, geralmente são em áreas protegidas, em ninhos e tal. Aqui é porque está num terrário, né? Outra coisa que os esquamatas compartilham é o órgão de Jacobson. Já deve ter percebido, visto por aí, que os lagartos serpentes eles colocam a língua bífida deles para fora o tempo todo e trazem para a boca. Trazem, balançam e trazem para a boca. Eles vão trazer para a boca e levar ao contato com o órgão de Jacobson, derivado do órgão vomeronasal, que é um órgão presente em alguns organismos mais basais, em outros que não são esquamata também. Então, ó, o órgão de Jacobson está aqui ligado por um nervo ao cérebro. Esse cara leva a lingona dele para fora, balança, capta partículas dissolvidas no ar, moléculas dissolvidas, traz para dentro da boca, aqui, ó, e encosta isso aí no órgão de Jacobson. Isso é para sentir o cheiro. Cheiro nada mais é do que captar moléculas dissolvidas no ar. Quando você sente o cheiro, você está fazendo isso. Quando você sente um gosto, é porque é na região ali em outro tipo de receptores, mas é partícula dissolvida, em sólidos, em líquidos. Isso é o gosto, tá? Diferente do cheiro, mas é recepção química. Aqui uma outra imagem mostrando o cérebro, os nervos, o órgão de Jacobson e a língua vai ser recolhida aqui, tocada lá dentro, como a gente vai ver nesse vídeo. Dá uma olhada aí para você ver como é que funciona essa representação. Tem muitas espécies que já têm receptores nos lábios. Então vai passando a língua e já vai sentindo, como algumas víboras fazem. Aqui o órgão de Jacobson sendo tocado pela língua, essas bolinhas representando aí as partículas dissolvidas, as moléculas dissolvidas. Resumindo a história do órgão de Jacobson, ele fica mais ou menos ali na região da abertura das narinas, então o epitélio olfativo está ali. Não são as coanas, tá? É outra história. Aqui a gente tem o resumo do movimento. O cara estica a língua, joga ao máximo, joga para fora, balança, captando os odores, traz para dentro, encosta no órgão de Jacobson. Os sinais químicos passam do nervo para o cérebro. Beleza? A maioria dos lagartos tem esse tipo de inserção de dente chamado de pleurodontes, ou seja, meio de lado ali no osso dentário, e os esfenodons é diferente, é chamado de acrodonte, que é bem em cima mesmo. Tá? Sobre as relações filogenéticas, para a gente encerrar. Lá no livro de vocês têm aqui o esfenodon, irmão de esquamata formado por dois grupos chamados de Iguania e escleroglossa. Eu não me lembro se lá no livro, sinceramente, tem uma menção ao parafiletismo desses caras. Porque você pega aqui, ó, Iguania, beleza, você tem 3 famílias aqui, você tem uma origem comum para elas. Quando você vai para a escleroglossa, tem a serpente perdida no meio. Então você não tem como separar em Lacertilia e Ophidia, ou serpentes, exatamente porque as serpentes são derivadas de um grupo de lagartos. Até 2008 não se tinha ideia de que grupo era esse. Aliás, se tinha ideia sim, porque eles eram oriundos talvez daquele, lembra do Varanus que a gente falou agora, né, do dragão de Komodo? Ela é da família chamada de Varanide, que eu acho que ela não está representada aqui, ó. A ideia que se tinha é que esse cara, a origem dele estava aqui, ó. Esses caras têm glândula de veneno aqui atrás, como as serpentes têm. E aí, por causa disso, suspeitou muito tempo. Então, assim, escleroglossa, gente, também não é um clado, não é um grupo. Saibam que, para fins didáticos, para organizar melhor o conteúdo, para a gente explicar algumas coisas, beleza, escleroglossa e iguânia. Mas filogeneticamente isso caiu por terra, principalmente quando veio esse artigo recente, e colocou aqui, ó. Aqui esse cara fez uma análise, se eu não me engano, de DNA mitocondrial, e analisou, usou aqui os Homo sapiens como um comparativo, como um grupo externo, até chegar aqui, ó, no esfenodon, veja aqui em cima, o esfenodon aqui atrás, aqui interessante, ó, galos é a galinha doméstica, o alligator ou alligator aqui mississippiense são os crocodilos. Lembra da história deles formarem arcosáurea? Interessante, né? Então eles são agrupados aqui por análise bem recente, análise molecular. Aí beleza. Aí dentro de arcosáurea, que estaria de arcosáurea mesmo, né? Aqui a gente teria lepidossáurea, certo? Dentro de arcosáurea não. Tá. A gente teria aqui lepidossáurea
irmão de Arcosaura, é isso mesmo. Tá? Irmão de Arcosaura que a gente tem aqui, formado por outros grupos, mas por outro gênero aqui e tal. Bom, aqui nós vamos ter Esfenodon, e aqui a gente tem uma grande bagunça, só vou juntar algumas coisas aqui importantes. Tá? Serpentes estão aqui, ó, destacadinhas aqui, vocês percebam uma coisa, a gente tem um grupo chamado de Toxicófora, ou Toxicófora, aí a gente dentro desse grupo vai ter Iguania, que são as iguanas, e aqui, ó, a gente vai ter um grupo irmão formado pelos varanos, que a gente falou aqui agora, a família Varanidae, né, representado por esse gênero, e outros aqui. Então, aquela hipótese que eu comentei anteriormente, ela foi desfeita, ela foi negada por esse artigo aqui. Aqui existe uma origem diferente. Então, ó, as serpentes surgiram provavelmente antes dos varanídeos, certo? Então, provavelmente, o que levou à formação desses caras aqui, a grande novidade evolutiva, são as glândulas de veneno, certo? Esse grupo, além do veneno, as serpentes desenvolveu, além do veneno, ou peçonha, a ausência de membros. Esses outros aqui não, a não ser esses caras aqui, a Anguimorpha, que a gente vai ver na aula que vem, que tem a família Anguidae ali no meio, também tem membros com muito reduzidos. Alguns representantes têm membros reduzidos. Tá? É bem interessante. Esse artigo aqui eu vou deixar para vocês lerem. Fechando essa história da origem das serpentes, nós vamos ter aqui duas hipóteses clássicas concorrentes. Hipótese aquática e fossorial. As serpentes, além de elas não enxergarem, delas não ouvirem som mesmo, né, só vibração, elas enxergam muito mal. Isso, na hipótese aquática, é explicado porque, provavelmente, elas são derivadas de um grupo de lagartos e tal, que tinha algumas adaptações para viver mais na terra, então já tinha mais na água, desculpem, um sistema visual modificado para enxergar na água. E depois, quando voltou para a terra, já não funcionava tão bem. A perda do tímpano revela uma perda que reflete a baixa dispersão do som na água, então o peixe também não tem tímpano, para ele não faz falta. E a perda dos membros, uma forma de natação parecida com as enguias. Então faz bastante sentido. A outra é fossorial, que também faz bastante sentido. Então elas são derivadas de alguns grupos que tinham hábitos fossoriais. Lembra da anfisbênia? Fossorial é cavar, viver embaixo do solo ali. Então, o sistema visual também era reduzido, já que eles viviam sob a terra, outras coisas foram se envolvendo, a visão não, e aí foi perdendo a visão aos poucos. Redução do tímpano reflete a vantagem, mesma coisa. Outras características evoluíram, desenvolveram-se na verdade, e essa aqui não. E a perda dos membros reflete a vida nos túneis. Duas hipóteses concorrentes, as duas ainda estão... É tema de muito debate ainda entre os estudiosos, tá? Não tem uma preferida. Para encerrar, vou deixar para vocês duas sugestões. Ler o artigo original que descreve-se de 2017 a origem da serpente. Esse artigo é curtinho, gente, é em inglês, mas é fácil de ler. É legal pra caramba de ler. Tá? É curtinho, explica a hipótese aquática, a hipótese fossorial, explica essa história de como era e como é. É bem interessante. Tá? Eu cheguei a usar esse artigo com meus alunos do curso presencial, né, em sala de aula, dei um tempo para eles lerem, para eles traduzirem e tal. Foi bastante satisfatória a forma como eles conduziram esse estudo. Achei bem legal. Outra que é uma matéria lá da National Geographic, que explica um pouquinho do funcionamento do hemipênis. Por que cobras têm dois pênis? E tem um adicional sobre a ereção dos jacarés americanos ali também. Beleza? Até a nossa próxima aula.